você que está assistindo essa live depois, deixe o seu like, tá? Compartilhe com as pessoas que você conhece. Compartilhe com negacionistas para eles entenderem o que são as mudanças climáticas, para eles entenderem como os oceanos funcionam. Compartilhe com pessoas que gostam de ciência, tá? Me siga nas redes sociais, vou olhar para a câmera agora. Me siga nas redes sociais, tá? Cadê aqui o nosso... Me siga nas redes sociais, @opsicrófilo, no YouTube e na Twitch, @Mariano do Ió, lá no nosso querido Instagram, onde eu também faço shorts. Então, seja bem-vindo, tá? Compartilhe, curta, se inscreva. Fique atento para próximas lives, para novos cortes que sairão. Bom, então, agora a gente vai falar sobre a atmosfera. É agora que a gente vai falar sobre mudanças climáticas. De fato. Agora a gente vai entender, como não é o intuito desta live, né? Mas agora a gente vai tentar entender como que funcionam as mudanças climáticas, para a gente entender como que todas essas características afetam os oceanos. Então, vamos entender a atmosfera. Vamos entender a atmosfera. Tô de pijama, será que apareceu meu pijama? Tava na tela errada. A atmosfera, ela é composta... Caralho! Recomeçando o corte. A atmosfera, ela é composta primordialmente de oxigênio, que é 28% da atmosfera, e o nitrogênio, que representa 71% da atmosfera. Sobra 1% da atmosfera, que é formada por porra nenhuma. E vários nada. Diversos compostos químicos diferentes que vão ser parte desse 1%, que estão numa concentração tão baixa, mas tão baixa na nossa atmosfera, que ela é quase irrelevante. Ela só não é completamente irrelevante porque existem alguns gases ali que, apesar deles terem uma concentração muito baixa, eles são capazes de interagir com certas coisas que os outros gases não são capazes. Tá? Então aqui no caso, o que nós chamamos de gases do efeito estufa, que é o CO2, o H2O e o CH4, principalmente, são capazes de interagir com a energia, prendendo ela aqui na nossa atmosfera. E esse é um fenômeno natural hiper importante para a vida. Se não fosse o efeito estufa, a temperatura média da Terra seria de menos 18 graus Celsius. Não ia ter vida. Basicamente, não ia ter vida se não fosse o efeito estufa. A grande questão é que essa concentração desses gases varia, né? Então, como que funciona o efeito estufa, né? E eu já vou falar porque que a variação desses gases é importante. A nossa atmosfera, ela é transparente para raios do ultravioleta. Então chega a raios de ultravioleta aqui aos montes. O Sol, ele emite muita luz ultravioleta. Ela chega aqui, a energia do Sol chega principalmente em luz ultravioleta aqui na Terra. Em que todos os gases são transparentes, a não ser o ozônio. Mas enfim, quando essa energia chega na superfície da Terra, quando ela bate na sua pele, no seu protetor solar, bate no chão, nos oceanos principalmente, essa energia em ultravioleta é transformada em energia infravermelha, o que nós conhecemos como calor. A partir desse momento, quando essa nova energia chega na atmosfera, estes gases do efeito estufa, estes pouquíssimos gases do efeito estufa, eles vão interagir com essa radiação infravermelha e vai reemitir ela. Então lembra que eu falei lá que a atmosfera ela é aquecida de uma forma diferente do que o oceano? É porque o oceano ele é aquecido de cima para baixo, justamente com a luz que está sendo incidida pelo Sol. A água ela interage com essa radiação, ela absorve essa radiação e é aquecida. Tá? Quando ela emite ela em infravermelho de novo, quem vai interagir com esse infravermelho são as partículas dos gases do efeito estufa. Então a atmosfera é aquecida de baixo para cima. Não é a luz que está sendo incidida do Sol que está aquecendo a atmosfera.
É a luz do sol refletida em infravermelho, tá? Se a gente altera essa quantidade de gás carbônico, que é um gás do efeito estufa, e particularmente o gás carbônico é o mais importante porque ele tem um ciclo relativamente longo, diferente da água e do metano, que tem um ciclo curto. A água tem um ciclo diário praticamente. A água, o que ela é emitida, forma nuvem e chove de volta, então ela não é uma preocupação para o efeito estufa. Agora, apesar, inclusive, dela ser a mais forte, o mais forte componente do efeito estufa é a água. Mas a gente não precisa se preocupar com isso. O metano, ele também tem um ciclo curto. Então, conforme ele vai sendo emitido, menos curto que a água. Conforme ele vai sendo emitido, ele vai entrando no seu ciclo e vai sumindo de novo. Então, a menos que a gente libere uma quantidade exacerbante de metano na atmosfera, capaz de fazer uma alteração imediata no clima, não é uma grande preocupação. Mas isso pode acontecer com o que a gente chama, né, do degelo do permafrost. Mas eu acho que isso vale uma aula só sobre isso, né? Agora, enquanto o gás carbônico tem um ciclo longo, ele depende da fotossíntese, ele depende da interação entre entre o oceano e a atmosfera para sumir, tá? Então a gente vai emitindo muito carbono, ele vai se acumulando na atmosfera, e apesar dele não ter essa capacidade do efeito estufa tão grande quanto a água ou o metano, ele acaba sendo o principal gás do efeito estufa, porque é o que a gente mais emite. A gente está queimando merda o tempo todo. A gente queima carvão, a gente queima floresta, a gente queima corpo. A gente não, né? A galera queima corpo, pá. Então, todo esse gás carbônico vai sendo liberado na atmosfera e vai se concentrando na atmosfera. Eu vou voltar nesse gráfico aqui, ele é muito importante, mas eu acho que esses slides tinham que estar trocados, agora que eu reparei. Então, essa aqui na verdade é uma imagem da NOAA, né, que é a Agência Atmosférica do governo americano, que mostra todas essas interações que tem entre o oceano e a atmosfera, interação de radiação. Então, o oceano ele manda aerossóis para a atmosfera também, aerossóis que têm outras questões dentro da atmosfera, que manda vapor da água, que manda gás carbônico e que recebe gás carbônico principalmente. Os oceanos são um grande reservatório de gás carbônico, mas ele tem um limite e vocês vão entender principalmente de onde vem esse limite, tá? E aqui é um gráfico que mostra o aquecimento da Terra desde os níveis pré-industriais. Isso aqui é um gráfico de anomalia, ou seja, quanto que tá variando? O que é? Gente, vamos entender isso. Isso aqui é muito importante. Vamos entender isso. Isso aqui vai ter um corte só 5 segundos de corte para entender o que é esse gráfico de anomalia. Isso aqui é muito importante de ser entendido, tá? Porque quando a gente divulga os dados, eles são divulgados a partir desse tipo de gráfico. Esse gráfico, ele está nos dizendo quanto que está mais quente ou mais frio do que a média. É isso que a gente chama de anomalia. Então a gente pega a média de todo o período que a gente é capaz de medir, /calcular, /prever. A gente pega toda essa média e vê quanto está mais frio ou quanto está mais quente. Então aqui, entre 1880 e 1920, a média da anomalia era de meio grau. Entre meio grau e -1, né? Menos meio e -1. Então era, em média, menos 1 grau, menos meio grau mais frio do que o resto da história do homem. Aqui, entre 1940 e 1980, que a gente começa a acumular uma quantidade significativa de gás carbônico, né? Então a gente começa lá nos níveis pré-industriais de 280 para 330 partes por milhão de gás carbônico, né? Ali mais ou menos em 1970. Nessa época, as anomalias já começam a variar. E aqui tem outra coisa que é importante a gente observar, que é a variância do clima. O clima, ele varia, isso é um fato, tá? Só que a variância que a gente observa é justamente essa diferença entre esses picozinhos. Agora, o que a gente observa aqui nesse gráfico é que tem uma tendência do aquecimento, apesar dessa variância, tá? Então, mesmo com a atmosfera aquecendo, particularmente
aquecendo na mesma taxa que a gente emite gás carbônico, na mesma taxa, então a variação de gás carbônico, o aumento de gás carbônico varia com a mesma variação que a gente tem de temperatura na Terra, então conforme a gente vai aumentando a quantidade de gás carbônico, a gente vai aumentando a temperatura também, essa variância, ela ainda existe. Então ainda assim você tem picos maiores, picos menores, só que sempre com a tendência de aquecer. Tá? É isso que a gente está observando. Ah, mas a NASA está mentindo para mim. Primeiro, isso não é dado da NASA, meu parceiro. Isso é dado da NOAA. Se você vai criticar o governo, pelo menos saiba quem que está criticando. Entra no site da NOAA, dá um translate na porra da página e entenda de onde vêm esses dados, como eles foram coletados. Você não quer acreditar? Beleza. Baixa os dados você mesmo de qualquer outra agência atmosférica, de qualquer outro país, e faz um gráfico desse no Excel. Você pode fazer isso na sua casa, tá? Show? Ok.